paz do Senhor, queridos irmãos, alunos, professores da Escola Bíblica Dominical, pastor Davi Passos, aqui para mais uma aula desse terceiro trimestre de 2025. Tema de hoje, uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, nós temos aqui esse tema, algo muito importante, muito profundo a estarmos estudando aqui com esta lição. O nosso textuário se encontra em Atos capítulo 4, versículo 31, que diz assim a palavra do Senhor: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Essa lição nos traz a verdade prática. O seguinte texto, dizendo o seguinte: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Então, nós encontramos na leitura em classe o texto lá em Atos capítulo 4, versículo 24 até o 31, você pode acompanhar aí com a sua Bíblia, ou você pode acompanhar também com a sua lição, que diz assim, Atos capítulo 4, versículo 24 ao 31. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho, Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazeres tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede os teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se faça sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, aqui nós temos esta lição, esse tema, né? Com esta base aqui em Atos capítulo 4, versículo 24. E esta lição, nesse tema aqui, nós temos aqui 3 objetivos que a lição nos apresenta para estarmos nos aprofundando neste assunto. Primeiro é identificar as características de uma igreja, né, cheia do Espírito Santo, destacando sua perseverança em meio às provações. Segundo objetivo é analisar a importância da oração com poder na vida da igreja. E o terceiro objetivo é demonstrar como a ousadia espiritual fortalece a pregação do Evangelho. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo. Esse é o tema. E nesse capítulo, aqui nesta lição, nós veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. A nossa introdução aqui diz o seguinte: a partir do capítulo 4, versículo 24 até o versículo 31, o livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém: a perseverança. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo que em meio ao fogo
da provação. Essa igreja suporta as provações porque é cheia do Espírito. Por causa do Evangelho, ela renunciou ao seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Então, na verdade, sem a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir sua missão no mundo. Outra marca, uma igreja cheia do Espírito Santo é a sua capacidade de orar com poder e, por isso, impactar o mundo ao seu redor. E essa oração fortalece a igreja, capacita-a a testemunhar de maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho com poder. E por isso, se tornar relevante para o mundo. Então, queridos, nesse capítulo, nós conheceremos alguns aspectos das características, né? O que caracteriza uma igreja cheia do Espírito Santo. Em alguns círculos pentecostais, o avivamento é entendido quase que como sendo o sinônimo de movimento. Agora, geralmente o que se tem em mente quando se fala de um derramamento do Espírito é a imagem de um ambiente carregado de emoções. E é bem verdade que há em todo avivamento um movimento sagrado do Espírito e que, sem dúvida, as emoções não estão fora deles. Agora, o próprio Espírito é movimento. Como fala lá em João capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz que o vento sopra aonde quer, né? Então deve-se ser observado, né, contudo, que um avivamento não se resume a um movimento, né, nem tampouco pode ser confundido com um mero emocionalismo, tá? Quando o fogo de um avivamento resume-se a experiências sensoriais, né, marcadas apenas pela presença de demonstrações físicas, sem contudo apontar nenhuma mudança interior ou mudança de caráter, ele está fadado ao fracasso. Então logo será esquecido. Talvez isso explique muitos movimentos modernos onde se pensava que o Espírito Santo estivesse presente, não terem dado em nada. Nada lhe restou além de cinzas. Então, esse tipo de movimento não prevalece porque não está preparado para o que vem depois dele. Isso é, para o pós-avivamento. Então, a nossa lição nos traz alguns tópicos. E o primeiro tópico da lição diz o seguinte: uma igreja perseverante. Aqui, no primeiro ponto, diz que suporta o sofrimento. Então, aqui diz o seguinte: após sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos e, posteriormente, ameaçados por pregarem o nome de Jesus. Foi dito a eles que não falasse nem ensinasse no nome do Senhor. A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não segui-la. Eles suportariam tudo por amor a Jesus. Agiam com perseverança. Isso só foi possível porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo. O tempo verbal do grego usado no versículo 8, tendo sido cheio, demonstra que o apóstolo, que já havia sido batizado no Espírito Santo, no Pentecoste, foi revestido novamente do poder do alto. Então, uma igreja continuamente
cheia do Espírito, suporta as provas e o sofrimento. Então, queridos, a igreja, né, a igreja de Jerusalém, com essa igreja, essa dinâmica deu-se de forma totalmente diferente. A igreja começou avivada, continuou dessa forma, por quê? Porque estava energizada pelo poder do Espírito Santo e totalmente preparada para o que poderia encontrar pela frente. Quando as adversidades chegaram, ela não recuou, nem esmoreceu, mas com resignação muito firme diante dessas circunstâncias ela ficou, né? Quando lá em Atos capítulo 4, versículo 19, a Bíblia diz, né, que respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, né, julgai-vos, se é justo diante de Deus ouvir-vos, antes a vós do que a Deus, né? Então, a igreja de Jerusalém havia experimentado um grande avivamento que veio com o derramamento do Espírito Santo, aqui em Atos capítulo 2, versículo 1 até o 4. E posteriormente, o encarceramento do apóstolo, ou dos apóstolos, né, provocou ali uma sequência de fatos que demonstraram que o fogo do Espírito não se havia arrefecido, nem tampouco se apagado. Na verdade, houve uma reação organizada e coordenada por parte ali do clero, né, daqueles dias, para barrar a ação da igreja. Não houve, então, êxodo nesse intento, porque a igreja ainda estava impulsionada e preparada pelo poder do Espírito. Então, o que observamos aqui nesse texto é uma igreja totalmente determinada, uma igreja totalmente firme, né? E perseverante. No segundo ponto do primeiro tópico, nós vemos o título Não negocia seus valores. Olha só que interessante. Quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos a lhes derem ordem expressas para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, a resposta dos apóstolos foi: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós do que a Deus. Né? Em outras palavras, os apóstolos afirmaram que não negociariam a sua fé, não abririam mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles são inegociáveis. Uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito é a sua aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras. O expositor William Barclay, ele em seu comentário, ele fala que nesta passagem, né, encontramos a reação da igreja cristã no momento de perigo. Poder-se-ia pensar que quando Pedro e João regressaram e contaram o que lhes tinha acontecido, uma grande depressão ter-se-ia ali abatido sobre a igreja, né? Ao considerarem os problemas que tinham pela frente. Mas o que nem sequer lhes passou pela cabeça foi o fato de terem ali de obedecer ao sinédrio e deixar de falar de Jesus. Pelo contrário, eles vieram-lhe à mente, né, grande convicção, e uma onda de força surgiu nas suas vidas. Eles não pararam, eles não se intimidaram, eles
continuaram. Agora, no terceiro ponto aqui do tópico 1 da lição, diz o seguinte, o título é Está convicta da sua fé. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta de sua fé. Não se apoia em suposições, mas em fatos. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam suas obras. Quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram porque ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu, porque lá ele é visto, enquanto na terra muitas vezes é desobedecido por ser apenas ouvido. No entanto, a igreja cheia do Espírito Santo não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Jesus, ele foi poderoso tanto em palavras quanto em obras. Então, aqui nós temos alguns pontos aqui a respeito da igreja. Primeiro, eles estavam convencidos do poder de Deus. O Criador e sustentador de todas as coisas estava do lado deles. Uma vez, né? E ouvindo ali a história ali da Igreja Católica, o enviado do Papa ameaçou Lutero com o que lhe aconteceria se persistisse na sua atitude e avisou-o que todos os que pareciam estar com ele iriam abandoná-lo. Olha só que interessante, presta bem atenção. Onde estarás então? Perguntou-lhe. Então, como agora? Respondeu Lutero. Nas mãos de Deus. Para os cristãos, aquele que está conosco é maior do que todos aqueles que podem estar contra nós. Tá? Então, o cristão ele é convencido do quê? De que Deus está com ele. Segundo ponto, a igreja lá estava convencida, ou eles, os irmãos, estavam convencidos da futilidade da rebelião humana. A palavra que traduzimos por rugir, né? Porque rugem as nações, é usada para designar o relinchar de cavalos espirituosos, né? Dão coices, abanam a cabeça, mas acabam por submeter-se à disciplina das rédeas. Assim, os homens podem fazer gestos de desafio contra Deus, mas não vão prevalecer. Quem é que vai prevalecer, pastor Davi? Deus prevalecerá sempre. Terceiro ponto, trazem à memória a lembrança de Jesus. Lembraram-se de como ele tinha sofrido, lembraram-se de como ele tinha triunfado. E essa memória restaurou-lhe a confiança, né? Porque basta ao discípulo ser como o Senhor, o seu Senhor. Quarto ponto, nós temos que eles pediram a Deus que lhes dessem coragem. Então, eles não procuraram enfrentar a situação confiando em suas próprias forças, mas procuraram o poder que está acima de tudo. Poder do céu. E o resultado, no quinto ponto aqui, o resultado foi o dom do Espírito. A promessa cumpriu-se e eles não ficaram desamparados. Receberam a coragem e a força necessária para testemunhar quando o seu testemunho podia levar ali à morte. Então,
Quando nós vemos aqui, diante do perigo de serem mortos, aqueles crentes não se intimidaram. Atos capítulo 4, versículo 19, a Bíblia nos diz o seguinte, ali respondendo, porém Pedro e João, lhes disseram, julgai vós, se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Atos capítulo 4, 19. Isso mostra a atitude de uma igreja convicta da sua fé. Uma igreja firme nos seus valores. Ser perseverante, meus queridos, portanto, não significa aceitar as circunstâncias passivamente, nem tampouco ter uma atitude quietista, né? Neutra, diante das adversidades. Não. Olha só que interessante. Significa, sim, agir na força do Espírito Santo, tendo como lastro das suas ações a orientação da palavra de Deus. Mesmo que isso signifique, como foi o caso aqui, signifique enfrentamento. Mas esse fato fica bem evidente quando vemos ali o apóstolo Pedro opondo-se ao Sinédrio, que era a autoridade governamental judaica naqueles dias. Então, nesse caso, a igreja podia desobedecer à autoridade constituída. Uma pergunta que eu faço para vocês. Quando nós vemos o comentário de Wayne Grudem, ele diz que Deus não exige que as pessoas obedeçam ao governo civil quando essa obediência implica desobedecer de forma direta uma ordem do próprio Deus. Esse princípio é indicado por várias passagens nos trechos da narrativa bíblica. Então, nós encontramos um exemplo claro no início da igreja. Depois de Jesus ter ordenado aos apóstolos que pregassem o evangelho, você pode conferir lá em Mateus 28, 19 e 20, o Sinédrio, autoridade governamental judaica, prendeu alguns deles e ordenou, como está em Atos capítulo 4 e 18, que não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Os apóstolos, Pedro, João, responderam. O que eles responderam? Capítulo 4 de Atos, versículo 20. Eles responderam, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E ainda posteriormente, Pedro ainda declarou, lá no capítulo 5, versículo 29, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então trata-se de uma afirmação clara do princípio de que Deus requer que o seu povo desobedeça ao governo civil nos casos em que a obediência ao governo implica, ou implique na desobediência direta a Deus. Então deve ser observado com muito cuidado. Entretanto, que essas palavras não devem servir para alimentar algum ativismo político, acreditando, que há base bíblica que justifique todo e qualquer tipo de desobediência civil. Não. As Escrituras não têm, portanto, o propósito de autorizar nenhuma ideologia de natureza política ou religiosa para opor-se a um governo civil, pelo simples fato de discordar dele. Não. Então nós temos aqui. Vamos lá. Segundo tópico, diz aqui, uma igreja que ora com poder. Vamos lá, primeiro ponto fala, orando com propósito. Observamos na oração do capítulo 4, de Atos,
dos apóstolos que os crentes oram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Eles oraram com o propósito e, por isso, foram específicos. Não foi, portanto, uma oração vaga. Nela, eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhes poder para testemunhar do Senhor Jesus. E nesse sentido, o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta. Então, o princípio bíblico de que as autoridades devem ser respeitadas porque foram constituídas por Deus, né? Continua de pé, como foi falado aqui no tópico 2, como diz em Romanos capítulo 13, versículo 1. Mas o que está em foco aqui, e eu quero que vocês prestem atenção nessa área, o que está em foco aqui é que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela está convicta da sua missão de pregar a mensagem da cruz, independentemente das circunstâncias. Então, nesse sentido, essa igreja está disposta e perseverante para suportar o sofrimento e até mesmo sentir satisfação quando isso acontecer, como fala Atos 5 e 41, né? Então nós temos aqui, né? Agora no segundo ponto, do segundo tópico, diz o seguinte: orando em unidade. Ali diz a lição: e ouvindo eles isso, unânimes levantaram a voz a Deus. E a concordância de Strong explica que a palavra unânimes vem do termo grego homotimadon, né? Que significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito e em total harmonia. Isso mostra que havia unidade e concordância na oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo é unida. Ela sabe respeitar as diferenças e entende que a unidade não significa que todos são iguais. No meio da igreja há crentes mais experientes e outros que ainda estão aprendendo. Há aqueles que são maduros na fé e há os que ainda estão amadurecendo na caminhada cristã. Mas nada disso impede que a igreja se una em oração, buscando a Deus com o mesmo propósito. Então nós temos aqui, né? A Bíblia fala em Atos capítulo 4, versículo 24. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo que neles há. Então a primeira coisa que os apóstolos fizeram ao serem soltos foi juntarem-se com os demais crentes. Juntos levantaram a voz a Deus em oração. Como demonstra o texto, essa oração terá um efeito extraordinário, não só na esfera espiritual, mas também na física. Ela fez o lugar tremer. Antes, contudo, de qualquer manifestação sobrenatural, houve uma ação humana extremamente necessária para que a oração tivesse efeito. A unidade da igreja, né? O texto diz que aqueles crentes oraram unânimes. Quando olhamos para Lucas, ele usa o termo grego homotimadon, como nós lemos aqui na lição, né? Traduzido como unânimes, com o sentido de com uma somente e de comum acordo. Então, na sua oração sacerdotal, Jesus ele orou pela unidade da igreja, lá em João capítulo 17, versículo 1 ao 26. E na sua oração por unidade, Jesus mostra que realizou o propósito de Deus. Quando diz lá no versículo 4 do capítulo 17 de João:
eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então, nesse aspecto, ele mostrou que a unidade deve ser o telos, né? Isso é, o propósito, o fim último de Deus para a igreja, como diz João 17:4 e o versículo 23. E essa unidade era para ser vivenciada pela comunidade presente, isso é, pelos discípulos, João capítulo 17, versículo 9, e também como a comunidade futura, né? Que seria a igreja, né? Capítulo 17 de João, versículo 20. No terceiro ponto aqui do segundo tópico da nossa lição diz o seguinte: orando fundamentada, né, na palavra de Deus. Ali diz, ao orarem os crentes citaram o Salmo 2, versículo 1 e 2, que dissesse pela boca de Davi, teu servo, né? Porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs, né? Então, não basta orar, é preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Orar fundamentado na palavra é orar crendo e afirmando as suas verdades. Uma oração feita fora da palavra de Deus não terá nenhuma garantia de ser respondida, porque ele vela pela sua palavra para a cumprir. Então não há dúvida de que a falta de fundamentação bíblica pode estar por trás do fracasso na vida de oração, tá? Terceiro tópico da lição, nós temos o título, uma igreja ousada no seu testemunho. O primeiro ponto diz, ousadia, né? Ousadia. Mas antes de entrar no terceiro tópico, eu quero ainda falar um pouquinho aqui sobre esse último aqui, oração fundamentada na palavra, né? Quando olhamos, Jesus ele também mostrou que a unidade não é uniforme, né? Não é uniformidade. Quando ele diz em João 17 e 22, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então a expressão como nós somos um é uma referência à unidade da Trindade. 3 pessoas diferentes, contudo numa só essência. Assim, também deve ser a unidade da igreja. Pessoas diferentes, porém compartilhando de um mesmo objetivo e vivendo em torno de um único propósito. Então, há ainda alguns conceitos, né, na oração sacerdotal de Cristo que envolve a unidade da igreja, né, que precisamos destacar. E nós vemos, em primeiro lugar, a unidade, ela é mostrada como sendo experimental. João capítulo 17, versículo 3 fala, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, né? E a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, só há unidade na igreja se os seus membros conhecerem a Deus, o Deus de Jesus Cristo. Sem o conhecimento de Deus não haverá unidade. Dizendo isso de outra forma, se não houver experiência com Deus, não haverá unidade, tá? Isso explica, né? Explica o processo de fragmentação que a igreja vem enfrentando miudamente, né? Pessoas carnais, egoístas, narcisistas, jamais conseguem viver em unidade. A igreja é um ambiente hostil para elas, né? Então nós temos aqui, agora nesse terceiro tópico, uma igreja ousada no seu testemunho. Aqui diz o seguinte, ousada para enfrentar oposição ao evangelho, tá? Os crentes oraram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando, né? Versículo 29 diz, olha para as suas ameaças
Já foi dito que uma igreja cheia do Espírito é uma igreja perseverante. Ela suporta a oposição e o sofrimento por causa do Evangelho. Deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. E, na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado perdeu a sua autoridade espiritual e sua legitimidade bíblica. Então, aqui, uma igreja unida, ela estará pronta para ser enviada ao mundo, como fala João 17, 18. Né? Uma igreja desarranjada, uma igreja dividida e fragmentada não consegue sair para cumprir a sua missão, tá? Então convém fazer aqui alguns destaques, né? Da unidade na diversidade. Primeiro, 4 conceitos diferentes de unidade. Primeiro, nós temos a unidade espiritual, né? A Igreja Universal e Visível é unificada por um Espírito e Evangelho comum, né? Essa unidade pode não ser experimentada ou testemunhada na história. Temos também a unidade relacional. Reconhecimento mútuo e comunhão entre grupos cristãos. Esse pode ser o tipo de identidade mútua que os primos de uma família teria entre si. Pode ser muito superficial. Por exemplo, presbiterianos, metodistas podem ter comunhão estreita numa base informal. Tá? Agora nós temos a unidade de tarefa, né? Aqui, frequentemente, grupos cristãos podem unir-se numa tarefa ou ministério comum. E nesse tipo de unidade, pode existir diferenças significativas entre grupos que são separados com o propósito de alcançar, né, um objetivo comum. Então, os católicos romanos, os protestantes, por exemplo, estão frequentemente unidos na resistência ao aborto, né? Então, outra unidade, né? Unidade organizacional, né? Aqui nós temos as ligações políticas, estruturais, entre vários grupos cristãos. A identidade denominacional é um exemplo desse tipo de unidade, tá? Aqui o segundo ponto do terceiro tópico fala o seguinte: ousadia no exercício dos dons. O evangelista nos informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. No ensino de Lucas, como em Paulo também, né? O enchimento do Espírito está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja cristã. Não se trata, portanto, apenas do uso de uma frase de efeito. No livro de Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo quem dá o crescimento da igreja e opera milagres extraordinários, não somente por meio dos apóstolos, mas também pelos demais cristãos. É a ação do Espírito Santo de Deus entre eles que realiza essas obras. Devemos, portanto, nos encher do Espírito Santo para que seus dons tragam edificação à igreja. Então, voltamos a tratar sobre a oração nesse livro. Já havíamos feito isso lá no capítulo 2, né? Então, quando tratamos dos fundamentos de uma igreja modelo, Lucas destaca na sua narrativa que, tendo eles orado, como fala em Atos capítulo 4, versículo 31, tendo eles orado, o lugar em que moveu-se o lugar
em que estavam reunidos. Então, a oração, portanto, é um tema recorrente no livro de Atos dos Apóstolos. A igreja de Jerusalém estava em constante oração. Ela está presente em todos os avivamentos e, sem dúvida, é o fundamento deles. Tá? Quando fala no capítulo 4, versículo 31, e tendo orado, todos foram cheios do Espírito Santo. Se nós olharmos no início ou na gênesis da Assembleia de Deus no Brasil, está uma reunião de oração. Né? Em 1902, para quem não conhece a história da igreja Assembleia de Deus no Brasil, né? Em 1902, o pastor batista sueco, né, de Chicago, né, ele ali levantou uma campanha de oração às segundas-feiras, tá? De acordo com o escritor batista Adolf Alson, que também participou desse avivamento, as orações duravam a noite toda. Então, 4 anos depois de iniciada essa oração, mais precisamente em fevereiro de 1906, irrompeu o poderoso derramamento do Espírito naquela congregação. E é possível observarmos no período batista sueco, né, Niai Wekomposten, né, que Jetstrom encontrou muitas críticas por conduzir aquelas reuniões de oração. E esse avivamento foi marcado por várias manifestações do Espírito, inclusive o falar em outras línguas. Muitas pessoas vinham confessar os seus pecados, né? Alson, ele detalha que muitas pessoas, né? Olson, ele detalha que muitas pessoas vinham de longe, até mesmo de outras cidades, para participarem daquela reunião de oração. Ainda nós vemos que 3 anos depois, né, lá em 1909, ali o avivamento estava consolidado na Segunda Igreja Batista de Chicago. Então, o pastor batista sueco, né, conhecido pela história da igreja, chamado Gunnar Wingre, né, diz que Deus deu a ele um forte desejo de ser batizado naquele ano e, com esse fim, ele dirigiu-se à cidade de Chicago para participar de uma conferência para a edificação espiritual que estava acontecendo naquela igreja. Então, Wingre participou todos os dias, orando para receber o batismo pentecostal. Ele, contudo, não foi batizado naquela conferência. Mas no dia imediato, ao término da conferência, Wingre, juntamente com os outros irmãos, dirigiam-se à casa do irmão Otto Melkist, né? Onde era costume os irmãos orarem. E foi ali que ele foi cheio do Espírito Santo e falou em outras línguas. Olha que lindo isso aí, né? Que lindo essa história. Você precisa conhecer a história da igreja. Precisa conhecer a história da igreja, tá? Terceiro ponto do terceiro tópico da nossa lição fala o seguinte: ousadia na exposição da palavra. As escrituras dizem que após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É interessante observarmos o uso da palavra ousadia nesse texto. Ela aparece, por exemplo, em Atos 4:13, para se referir à coragem de Pedro e João quando foram interrogados pelos anciãos e escribas. O cristão cheio do Espírito se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder. Então, Atos capítulo 4, versículo 31, a Bíblia diz: e tendo orado,
anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Os léxicos traduzem a palavra grega parésia, né? Traduzida aqui como ousadia, como significando confiança, né? Especialmente liberada, ou liberdade para falar. Então, a ideia é de possuir autoridade. E esse mesmo vocábulo é usado no Novo Testamento, né? No Novo Testamento grego, para se referir-se à ousadia, como foi falado aqui na lição, ousadia de Pedro e João diante das autoridades religiosas, quando foram questionados, né, sobre a sua fé, né? Ali a Bíblia fala em Atos capítulo 4, versículo 13, diz: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letra e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Então, em outras palavras, significa poder para testemunhar, tá? Poder para testemunhar. E esse fato a gente pode sublinhar aqui, que após a ressurreição e antes da ascensão de Cristo, Jesus soprara uma porção do Espírito sobre os seus discípulos. Como diz em João capítulo 20, versículo 22. Mas eles necessitariam de mais que aquela provisão temporária pré-pentecostal. Eles necessitariam de revestimento completo de poder. Mas que o Espírito residente, né? Eles precisariam do Espírito presidente, né? Mais que o Espírito Consolador, eles precisariam do Espírito empoderador. Não à toa, Jesus os advertiu para que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos, né? Revestido de poder, como fala em Lucas capítulo 24, versículo 49. E ele ainda lhes assegurou, né? Lá em Atos capítulo 1 e 8, receberão poder, né? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, tá? O pastor Estevão Ângelo de Souza, pioneiro da evangelização no Nordeste, ele conta um incidente que aconteceu com ele nos anos de 1950 e como sentiu a autoridade de Deus para enfrentar essa situação. Segundo ele contando, né, ele diz que ele estava para realizar mais uma daquelas viagens de dezenas de dias, né? E foi quando ele teve uma visão na qual via um touro valente acompanhado de outros que partia furiosamente contra ele. Então, tomou ele uma pedra e atirou-a com força na testa do touro. E esse ficou tremendo por pouco tempo, mas logo disparou numa violenta corrida, acompanhado do grupo que o seguia. Quando ele despertou, ele falou à esposa: ore por mim, alguma coisa vai acontecer nesta viagem, mas Deus me dará vitória. E num lugarejo chamado Mata Alta, né, município ali de Porto, ao começar o culto, ali entrou um homem forte e enfiou um cacete de jucá na parede, né? Na parede de palha, e veio sentar-se bem na frente dele, com um facão, né? Colins atravessado sobre as pernas. Ele passou a me insultar, ou a insultar a ele, né? Chamando ele de mentiroso, enganador, exigindo que ele se calasse. Porém, ele pregou ali cerca de 40 minutos diante desse ouvinte. Preocupante, né?
Mas quando ele fez o apelo, ele se levantou e, de modo furioso, exigiu que ele se calasse, né? O pastor se calasse. Naquele momento, ao mesmo tempo que ele falava com os olhos fitos no homem perverso, comunicava-se com o céu. Então veio a resposta. Movido pelo Espírito Santo, ele disse: o Senhor está cometendo um grande crime, passível de processo e de cadeia. A lei maior do Brasil, a Constituição Federal, no artigo 141, assegura a liberdade de crença e o direito de pregar o evangelho, enquanto o artigo 108 do Código Penal diz que insultar, ameaçar ou a ministro de qualquer culto religioso sujeito a frato a pena de prisão celular de 3 meses a 1 ano, além de multa de 500 a 3.000 cruzeiros naquela época, né? Dispositivos legais e moedas ali da época. Quando ele terminou essas palavras, aquele homem que era vermelhão estava pálido e tremendo. Diz ele, olhou para a porta e saiu correndo, visivelmente assombrado. O grupo que o acompanhava também o seguiu em desesperada correria, né? Então ali ele compreendeu a visão que aquele pastor tinha. A pedra atingiu em cheio a testa do touro valente. Tempos depois, ele soube que o homem era um paraibano muito valente. Então, seus companheiros haviam ficado do lado de fora, esperando que ele começasse o confronto, para então se manifestarem, completando todo o trabalho, cuja finalidade maior seria fazer ali o pastor silenciar de uma vez por todas o que estava fazendo, pregando a palavra do Senhor. Então, ele soube também depois que eles correram até longe, né, a casa do patrão, implorando-o que os livrasse da cadeia, né? Então o pastor viu ali repetir-se o que aconteceu com Jacó quando partiu de Siquém para Betel, né? Em Gênesis capítulo 35, versículo 5. O terror de Deus cai sobre eles e não perseguiram aos filhos de Jacó. Então, nós temos aqui, né, fatos assim, não eram incomuns na evangelização e na implantação de igrejas lá no Nordeste, tendo ali amigos, né? Há muitos anos fez um trabalho pioneiro em uma das cidades ali do estado de Piauí. Ele contou que naquela pequena cidade do sertão nordestino havia uma feira livre, onde as pessoas reuniram-se para vender e comprar animais e cereais. E ali ele viu um lugar propício para a pregação da palavra de Deus. Então, antes, contudo, de ir pregar naquela feira, ele foi advertido por alguns irmãos da igreja que ninguém se arriscava a pregar ali, porque havia um valentão da cidade que não permitia isso acontecer. Então aquele pastor, ele disse que mesmo tendo sido advertido, foi ali pregar naquela feira livre. E quando ele começou a pronunciar as primeiras palavras evangelísticas, viu um homem aproximar-se. Logo ali ele percebeu que aquele cidadão estava, portanto, portando um revólver na cintura, né? E era o valentão da cidade. E ao aproximar-se do pastor, o valentão disse que ele parasse de pregar. Aquela, dizendo ele, besteira, né? Pois se não parasse, né? Se não fizesse, ele mesmo faria. Então, esse pastor, ele disse que sentiu um calor começando nas pernas
e que tomou todo o seu corpo. E naquele momento ele sentiu que o poder do Espírito Santo viera sobre ele. Sentiu a autoridade de Deus tomando conta do seu ser. E em vez de sentir-se intimidado, deslocou-se até onde se encontrava esse valentão. E fixando os olhos nos olhos dele, disse: quem é você para chamar a palavra de Deus de besteira? Ele disse: estou aqui pregando no nome de Jesus e você não pode me impedir. E naquele momento, aquele pastor viu aquele homem ficar paralisado num gesto inusitado, pedir-lhe desculpas. E tendo se desculpado, foi embora. Esse pastor contou que só se deu conta da sua ousadia depois que o valentão foi embora. Ele sabia que havia sido o Senhor que o revestira de força, da mesma forma como o capacitara ali Sansão. Então nós temos aqui a ousadia na exposição da palavra de Deus. Vamos para a conclusão? A conclusão da nossa lição diz o seguinte: nessa lição vimos o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sobre a capacitação do Espírito Santo. Se queremos, de fato, ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. Amém? Vamos fazer o nosso questionário, revisando o conteúdo. Primeira questão diz o seguinte: suportar provas e sofrimento é uma marca de que tipo de igreja? Resposta: de uma igreja perseverante, que permanece firme na fé mesmo diante das adversidades. Segunda questão: cite uma das marcas da igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito. Resposta: uma dessas marcas é a aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras. Terceira questão: o que podemos observar em Atos capítulo 4, versículo 24 até o 30? A resposta é o seguinte: a igreja reunida clamando para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Quarta questão: no ensino de Lucas, de acordo com a lição, a que o enchimento do Espírito Santo está relacionado? Resposta: está relacionado à prática dos dons espirituais na igreja cristã. Quinta questão e última: a palavra ousadia se refere a quê em relação a Pedro e João? Resposta: refere-se à coragem de Pedro e João quando foram interrogados pelos anciões e escribas. Amém? E aqui nós finalizamos mais uma lição, Que Deus possa lhes abençoar, lembrando que não basta conhecimento, é necessário também oração para ser cheio de poder e pregar e evangelizar com ousadia. Amém? Não esqueça de estar se inscrevendo em nosso canal, compartilhando, entendeu? Nos ajudando aí, compartilhando a palavra do Senhor a todos os corações. Palavra do ensino, a palavra que nos fortalece, nos alimenta espiritualmente. Deus querido, Deus eterno, na tua presença, Senhor, somos gratos mais uma vez por mais essa oportunidade de podermos aqui compartilhar, Senhor, um pouquinho da tua palavra, Pai. Deus, que esta aula, que essa matéria possa servir, Senhor, de elevo espiritual para as vidas que estarão participando, ouvindo, aprendendo, para os professores que estarão aí fazendo as suas aulas, Senhor, a sua grade, aí na sua sala, juntamente com os seus alunos na Escola Bíblica Dominical. Pai, abençoa cada um, Senhor, com a tua palavra e que o poder do
do Espírito Santo esteja derramado sobre cada vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe.